Agora vocês estão sabendo? Como é? Ele é blogueiro agora, vocês estão sabendo? Ah, Blogueiro não, eu Pessoal, sou deixa eu influenciador digital. interromper vocês. Desculpe. Ah, sim. Eu preciso interromper vocês. A gente já está aqui com 10 minutos. A conversa é sempre muito boa e é uma saudade imensa poder conversar com todos. A gente abriu a sala 9h20, mas o pessoal resolveu entrar mais tarde hoje para os assuntos de interesse geral. Já estamos entrando aqui nos pontos de pauta. Né? Eu queria saudar a todos, dizer que Flávio não está aqui hoje porque está de férias. Como diz Marcelo, está sofrendo férias. Certo? Então, dar as boas-vindas a todos. Quem vai conduzir hoje a nossa reunião é a Vivi, né? Vivi Pinelli. Mas acredito que quem vai apresentar pelo Ministério Gimo, quem começa é você ou é Tiago? Bruno vai participar hoje? Está sendo gravada. Tá sendo gravada, sim. Já iniciei a gravação, tá, Eu gente? que vou apresentar primeiro. O Bruno me falou ontem que ia tentar entrar, mas falou para eu fazer a apresentação. Ok. Mas então, ele ia tentar entrar. Só pergunta aqui a Vivi se a gente já tem todos os representantes, Vivi? Todos os estados? Estava olhando aqui. Pernambuco, tá? Paraíba. Rio Grande do Norte e Ceará. Ceará tá todo mundo. Bom, tá Ministério, só estamos falando, não vi ninguém do Denox, mas podemos começar, né? Podemos começar, Gimo? Sim, podemos sim. Então, a palavra está com você. Obrigado. Compartilhar. Já estão vendo minha tela? Sim. Bom dia a todos. Vou fazer essa apresentação inicial falando mais das obras que estão em andamento e algumas atividades que estão aqui em Brasília, né, para soltar novas obras, né, novas licitações. Aliás, não, já tem coisas prontas também. Bom, aqui é um avanço geral, né? Em andamento Apodi e Salgado, né? O Apodi com 79,12% de avanço físico e 60,03% de avanço ambiental, e o ramal do Salgado com 17,48% de avanço físico e 22,77% de ambiental. Em termos de avanço do mês em relação ao mês passado, houve um acréscimo de 2% no físico do ramal do Apodi e da ordem de 5% no ramal do Salgado. O Salgado aí deu uma melhorada boa do que vinha performando. Aqui sobre o ramal do Apodi, né? Os avanços acumulados aí. Bom, aqui enfim o Marco 1, chegamos a 100%, né? Há muito tempo que ele estava 99, qualquer coisa por cento, e agora ele está concluído. O Marco 1 ele vai lá do início, lá em Caiçara, até o quilômetro 30 ali, né, na estrutura de controle do quilômetro 30. Aqui são imagens da finalização ali, só limpeza de canal. Tá? Em relação ao Marco 2, tá atrasado um pouco, mas já está com 82,04%, tá? Com atividades aí com várias frentes, né? Os verdinhos aí são as frentes que estão atuando. E algumas fotos apenas do Marco 2, né? Fazendo concretagem do canal, enrocamentos, saídas de água, medidores de vazão. Em relação ao Marco 3, ele está com 46,6%, e corresponde a um avanço de 4,18% no mês. Então, o túnel, né, está aí faltando aí apenas 801 metros ser concluído, com previsão de término entre dezembro de 25 e fevereiro de 26. Tá? O canal 15 já está sendo atacado. Bom, homens em verde lá estão trabalhando. Está atrasado por conta ele atrasou a liberação das frentes de serviço.
E o 16, o canal Enrocado, ainda está aguardando a anuência do IBAMA lá, está em discussão. E também em aprovação o projeto do canal Enrocado, seria o canal 16. Algumas imagens aqui do Marco 3, do túnel e do canal 15, da galeria 15, né, lá no canal 15. E também outras fotos do Marco 3. Só voltando aqui, o túnel teve um avanço aí nesse mês aí da ordem de, está escrito que 295 metros. Bem grande o avanço nesse mês. Aqui um comparativo só do avanço físico e financeiro, que andam colados, né? Aqui, sobre tipo de estruturas, né, os maiores avanços foram seção hídrica e tratamento de canal. Vocês veem meu mouse? Sim. Dá pra ver? Tá. Então, foi aqui em seção hidráulica da ordem de 5%, os acabamentos da ordem de 4% foram os principais avanços. E aqui, em termos de pontes e galerias, né, que é e passarelas, as galerias, né, mais 4 foram concluídas, não, 3 galerias foram concluídas e mais uma foi iniciada. Então, nós temos 8 galerias, né, em execução. Tá? Pra frente. Aqui os avanços por marco 1 100%, marco 2 82% e marco 3 46,6%. A mão de obra e equipamento faz bastante tempo que ela está estável, tá? E nós temos aí 95,68% de trechos liberados para execução. Aqui como um resumo dos ajuizamentos, como é que estavam. Aí é feito um comparativo com maio de 2024, tá? Então, nós temos aqui aqueles números num gráfico aqui, nós temos 761 processos já ajuizados e 77 em fase de ajuizamento e 8 na fase cartorial, com pendência cartorial. Então, e nenhum em análise prévia, tá? E embaixo é só o percentual desses valores. Agora, sobre a moto salgada, aqui é só essa tela se repete sempre nesse slide. É só os dados do contrato, dos contratos. Tá? Eles estão atacando o trecho inicial, né, porque eles alteraram bastante o projeto, então eles ainda estão finalizando os projetos executivos para iniciar as outras frentes, né? Mas na frente que está iniciada já tem todos os projetos, estão atacando, estão no prazo, todos, tá? E os maiores avanços foram nos canais aí, no canal 3, 4 na verdade no canal 2, 3 e 4, onde o canal 2 teve um avanço de 9%, o canal 3, 11%, e o canal 4 da ordem de 25%. E foi iniciado aí o canal 5 aí, já atingiu 0,2%. Então o avanço aí foi da ordem de 5% do aumento em relação ao mês passado, né, desse período. Agora fotos aqui do ramal do Salgado. Aqui. Mais fotos. A execução da concretagem aqui, a manta e a instalação da manta. Tá? E o início aqui, o canal 3, né, a parte de terraplanagem. E aqui a parte de desapropriação. Então, dos 100 processos aí, todos já estão ajuizados, 100% ajuizado. Apenas um que está sem o alvará ainda. Então, praticamente 100% do ramal do Salgado está liberado para execução. Gráficos apenas. Bom, sobre a duplicação de bombeamento, foi dada a ordem de serviço lá em maio, né, 27 de maio de 25. Então, já estão adequando o canteiro, já tem uma equipe inicial mobilizada, a equipe de projetos os projetos já estão em elaboração, em discussão aqui com o nosso pessoal,
tá? E a previsão de conclusão do projeto básico é em dezembro de 25. Tá? Sobre o ramal do Piancó, a novidade é só que estamos executando geofísica e sondagens, né, no trecho, para com vista de ajustar, né, alguns quantitativos do cronograma, desculpe, do orçamento, tá? E ainda está aguardando lá aquele posicionamento, depois o Berange pode nos falar, né, sobre o reservatório Condato, que é onde a gente já questionou a ESA, a secretaria lá, a respeito se ele precisa de alguma intervenção para que ele possa receber as águas do Piancó. Tá? Isso é uma condicionante para ter o CERTO, né? E também estamos aí em discussão com o DR da Paraíba e do Ceará em relação à faixa de domínio, né? Aqui só o Thiago vai falar melhor sobre os volumes entregues pelo Estado, tá? E só que o Paulo já conversou aí, que nós iniciamos aí na segunda-feira, né, a liberação lá em Caiçara para entrega da água lá para o Rio Grande do Norte, né? Então, a previsão é que a gente entregue aí 46,3 hectômetros cúbicos até o final do ano, que é o que está no PGA. Muito obrigado. Agora, Thiago, aí já pode assumir o comando. O Auricélio levantou a mão. Auricélio, eu vou pedir para você aguardar a sua pergunta assim que a gente terminar as apresentações, aí vocês entram com as perguntas, tá ok? Tiago, por favor. Opa, bom dia a todos, tudo bem, pessoal? Vou começar aqui a apresentação. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim. Certo, tá? Então, vamos falar aqui sobre a operação e manutenção, né, do empreendimento, tá? E compreende a hídrica, que é o transporte de água, e a elétrica, que é a questão também da linha de transmissão, né, de alta tensão, linha de distribuição e as subestações, né? Tanto do eixo norte, eixo leste e ramal do agreste. Né? Em relação ao eixo norte, vamos iniciar pelo eixo norte, né? A gente tem a questão dos volumes bombeados, né? A gente bombeou por EB aí na faixa de 25 a 29, tá? Milhões de metros cúbicos no mês de julho, certo? Lembrando aí que esses 81, tá? É o total somando as 3 EBs, o que foi retirado aí do São Francisco por meio do eixo norte, próximo aos 30 milhões de metros cúbicos, isso no mês de julho, certo? Só para ficar claro. Vamos lá. Em relação às entregas, a gente entregou aí para Pernambuco, Ceará e Paraíba, tá? Por meio do eixo norte, né? Com quase 3 milhões para Pernambuco, 1.700 para o Ceará e 22 para Paraíba, né? Esperamos muito em breve, na próxima apresentação, incluir o Rio Grande do Norte nessa tabela aí de entregas, tá? E o Gimo já foi comentado no início da reunião, tá? E o Gimo também comentou rapidamente, mas a gente traz essa boa notícia, né? Que a gente está conforme a necessidade do Estado, conforme previsto no PGA, conforme o cumprimento lá do e-mail do despacho água, a gente em 5/8 liberou a vazão, né, de 10 metros por segundo da estrutura de controle de Caiçara, né? Eu enfatizo, né, que isso foi possível fazer, né, e a gente terminou toda aquela compensação para o engenheiro Avidos, né, que a gente vinha fazendo, os 75 milhões, a gente concluiu na última semana, no final do mês de julho, tá? E foi possível agora a gente dedicar realmente essa água que vai chegar muito em breve ao Rio Grande do Norte, né? Então, só para explicar, e a gente está todo mundo na mesma página, né? A Ana está muito ciente, ontem teve reunião com a nossa diretoria, com a diretoria da Ana, né? O Denox também, o Estado do Rio Grande do Norte. Então, agora eu mesmo estava conversando com o Hernani. Então, só para ficar tudo bem claro, né? Dia 5/8, a gente liberou 10. No termo de alocação, já está sendo liberado 2,5 metros por segundo, tá certo?
de Avidos em direção a São Gonçalo, certo? E isso independente do PISF, tá? Independente do PISF. Então, a vazão total que deve ser liberada em Avidos é 12,5, considerando 10, né, para atendimento do Rio Grande do Norte, proveniente do PISF, mais 2,5 que já estava no termo de alocação, tá? E isso ia para sentido São Gonçalo. Tá? E está previsto para amanhã, né, dia 8/8, tá? Até 14 horas, o Hernando acabou de me confirmar, que vai ser liberado 9 metros por segundo, tá? Lá de São Gonçalo, com sentido a divisa, Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Então, a gente está liberando 10, né? A gente já sai, né? Caiçara, quando a gente joga com Caiçara, já cai dentro da bacia de Avidos, ou seja, a gente considera ali que é praticamente zero, né? A perda ali, que já cai num reservatório propriamente dito, não tem caminhamento. E aí a gente já diminui 1 metro por segundo de São Gonçalo, considerando algumas perdas, e a partir de São Gonçalo, para que essa água chegue na divisa. Lembrando e deixando claro que toda essa medição, essa aferição de volumes e tudo serão confirmadas, né? Isso são perdas estimadas, né? A Ana está acompanhando, nós estamos acompanhando, e tudo isso será refinado e oportunamente será passado para todos os senhores, principalmente a Paraíba e o Rio Grande do Norte, que são os estados envolvidos e interessados, né? Então, hoje a gente está com a previsão de chegada em 22, dia 22/8, né? E a gente estima, né, que chegue na faixa de 13 metros por segundo na divisa, sendo 8 metros por segundo proveniente do PISF, ou seja, eu mandei 10 lá em Caiçara, estamos considerando 20%, 2 metros por segundo de perdas, né, essa perda inicial estimada, né, e 5 metros por segundo da vazão natural, em média, que está no rio. Então, todos esses dados serão melhor refinados e apurados, enfatizo, ao decorrer da operação propriamente dita, e serão melhor tratados, né, com a operação. Então, a meta, né, é a gente atender em até 130 dias o volume solicitado pelo Estado, que é um pouco mais de 46 milhões, que isso vai dar uma média de 132 dias, se a gente dividir, pouco mais de 4 metros por segundo. Né? Então, a gente vai fazer todo esse acompanhamento e vai informando os senhores aí desse comportamento, lembrando que é um trecho muito delicado, né? É um trecho entre Caiçara e a divisa, onde a gente tem, vou elencar algumas situações aqui, né? A gente tem um monitoramento que é da operadora federal, um monitoramento e regulação que é da ANA, temos também algumas outorgas que são da ANA, algumas outorgas que são da ESA, tem o leito do rio natural, tem algumas captações, tem alguns efluentes que são jogados, né, que são lançados no rio, então é um trecho muito complexo, né, muito complexo. Inclusive, eu até exponho para vocês que esse é o trecho que eu estou fazendo minha tese de doutorado. Então, amanhã é um problema de solução e a gente está buscando ajuda da academia também para buscar resolver. Só para elencar aqui esse trecho entre Caiçara, é um desafio para todos, não, Rio Grande do Norte, Paraíba, ANA e o Ministério. Então, lembrando que a gente está no período de teste, né, isso vai ser refinado conforme vai passando. Aí aqui eu trago um vídeo só para evidenciar a quantidade de água que está passando, né, só para demonstrar a vocês. Então, e seguindo na apresentação, né, aqui em relação ao comparativo do PGA com os portais de entrega, né, a gente está fazendo esse monitoramento, a Ana também faz nossos questionamentos, né. Atividades ordinárias de rosto, que é a limpeza, né, são atividades que são contínuas e realmente são necessárias e a gente busca sempre fazer, mas as nossas equipes, inclusive, são aquém da necessidade do empreendimento, né? Um empreendimento que é linear, um empreendimento muito grande, a gente está falando de 260 quilômetros do eixo norte, fora esse trecho do Piranhas, que a gente tem que monitorar também, né? Então, a equipe de OIM, ela é bastante reduzida para todo esse trecho, mas a gente vem tentando otimizar os recursos de maneira mais adequada possível. Tá? Aí algumas coisas em reparo e manutenção em termos de drenagem, né? Retirada de vegetação que fica lá na captação do Forebay, né? Que vem propriamente do rio, né?
alguma limpeza de obstrução aí no canal de restituição de porcos, esse canal aí que a Tude passa, então a gente sempre tem que estar limpando, e sempre tem liberação por esse portal. Uma erosão que a gente tinha na tomada de uso difuso de Serra do Livramento, a gente está cuidando, né, fazendo com recompactação manual, né, reparo de de argila do posto de alívio, né, então são algumas das manutenções que a gente precisa tá fazendo sempre, né, e aqui também a manutenção na viga pescadora, manutenção na ponte rolante, manutenção nas grades das TUDs, né, são todas intervenções que são necessárias para a gente manter em pleno funcionamento, né. Aqui a gente tem as vazões e portais que estão abertos no eixo norte, né, e essas vazões, né. Em termos de suficiência, né, a gente tem uma suficiência boa, né, em relação a todos os portais, exceto, né, o do Rio Grande do Norte, que a gente tem que continuar bombeando. Então, tem autonomia para manter essa entrega para o Rio Grande do Norte, se não continuar bombeando, né? Logicamente, se a gente vier ter um problema em bombeamento, a gente não tem tanta autonomia assim para poder manter de forma consistente, né, esse número de vazão, principalmente agora no início, que a gente está dando um pulso de vazão de 10, né? Lembrando que o Rio Grande do Norte perdeu praticamente 3 metros por segundo, né? Sendo que a gente está fazendo os testes e a gente precisa de um pulso de volume até para a gente constatar essa chegada lá, e depois a gente vai fazendo essa regulagem também de liberação lá em Caiçara, tá? A reservação média é na faixa de 69% lá do eixo norte, né? Há mais algumas ações aqui de segurança de barragem, né? A gente também tem uso aí de um barquinho também para fazer as inspeções de montante também nos barramentos, né? A questão social também para conscientizar toda a população, né? Treinar a população, né? Visita a zona de autossalvamento, né? Tanto dos canais como do complexo aí Negreiros, né? E que a gente vai fazer essa sinalização também com sirene também das zonas de autossalvamento de Terra Nova e Serra do Livramento, né? A gente vai ter agora o simulado de Serra do Livramento, que os preparativos iniciaram em abril, né? Todo o treinamento, toda a conscientização da população, treinamento também dos órgãos como Bombeiro, Defesa Civil, Municipal, Estadual, e dia 19/8 está previsto o simulado, tá? Aqui também está fazendo alguns estados de execução a canais com aterros maiores, né? Para a gente ter acesso aos medidores de vazão, ou seja, facilitar o acesso adequado, né, a instrumentação do canal, né, que temos canais com aterros aí que parecem mais barragens e merecem todo o cuidado como se fosse até uma barragem, né. Aqui revitalização nos cercos do Poço de Alívio de Terra Nova, né. Em relação ao eixo leste, trazendo o dado, veja só, a gente estava com uma parada programada, tá, para 28 de julho, tá? 28 de julho, na parada que afeta o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Norte, não, perdão, Paraíba e Pernambuco. O estado de Pernambuco, né, a gente estava montando um conjunto com o estado de Pernambuco, com a ajuda, inclusive, da Codevasf, que é a CD, algumas tubulações lá em Petrolina, etc., uma força-tarefa para captar o volume morto de GOS, lá no ramal do Agreste, que seria o portal de entrega que seria mais afetado, né, com essa parada, seria a adutora do Agreste, ramal do Agreste, né, que sai portal de entrega em Barro Branco. E aí a gente montou uma força-tarefa trazendo as bombas que estavam no Rio Grande do Sul para tentar captar essa situação. E a Compesa, a gente teve diversas reuniões, o secretário, o diretor veio para Recife, na realidade, foi a Recife, e a gente teve conversas com o governo do estado, com a Compesa, com a PAC, buscando uma solução. Porém, o estado nos pediu, né, mandou oficialmente, nosso secretário, dizendo que não conseguiria, né, de 28 e os 30 dias, que são 30 dias de pulmão que a gente teria, ou seja, até final de agosto, né, estaria com toda essa estrutura montada lá em GOS para poder fazer essa captação do volume morto.
e aí solicitando pelo menos uma postergação dessa parada de 60 dias. Tá? Realmente, o Ministério acatou, né, ele justificou o desabastecimento e o caos que seria, né, o interesse público que seria, é, é, ia ter danos ao interesse público, né, a questão de abastecimento, então resolveu-se por bem adiar, né, essa parada, mas isso teve algumas consequências, né, os contratos que a gente tinha herdado, subrogado da Codevasf, que foram licitados, a gente vai estar relicitando dois deles, tá, que eles não poderiam ser mais prorrogados por uma questão até de limite de 25%, e também para algumas condições que precisam ser adequadas do serviço. Então, a gente tem uma previsão, dois contratos, né, que a gente tem esses contratos daqui a 90 dias. Porém, algumas intervenções vão ser feitas que eu vou mencionar um pouco mais para frente. Mas seguindo aqui na apresentação, né, a gente tem aí 24 milhões na DBV1, né, e soma um total de 114 milhões somado aí o que foi bombeado no eixo leste. Lembrando que o volume retirado do São Francisco, ou seja, saiu lá do reservatório de Itaparica, 24 milhões de metros cúbicos, tá certo? No mês de julho. Aí, referente às entregas, a gente tem aí próximo de 10 milhões em Pernambuco e próximo de 6 milhões aí na Paraíba, né? Um único portal que tem para Paraíba é o de Monteiro, né? No eixo leste. E aqui também tem a questão do comparativo entre o previsto, PGA, versus o acumulado, o realizado, que é efetivamente liberado, tá? Aí, a gente hoje está parado o eixo leste, que a gente precisou fazer algumas intervenções emergenciais, certo? E para garantir a continuidade da operação, né? Que não estão sendo feitos por esse contrato que eu falei, estão sendo feitos pelo nosso contrato de OIM, que são basicamente, a gente vai precisar fazer uma geofísica, né? Há uma percolação no Fore B de Jusanta BV4, a gente precisa fazer uma geofísica para entender onde está, para poder fazer o reparo. Então, a gente está parando agora por 15 dias, a geofísica vai iniciar. Iniciando a geofísica, a gente vai ter o relatório, a gente retoma o bombeamento, ou seja, para não desabastecer nenhum portal, retoma o bombeamento, e depois, quando tiver tudo reabastecido, a gente faz uma nova parada curta para poder fazer o reparo ali na Fore B da BV4. E, atualmente, a gente também está fazendo um reparo na BV5, que na última semana surgiu a necessidade de fazer. Então, essas paradas que a gente está fazendo agora, tá, de 15 dias, retoma o sistema, reabastece, recarrega o sistema, e depois eu fazer outra de 15 dias, elas não vão afetar com uma interrupção do sistema, tá? Então, a gente faz o ensaio de geofísica, faz a questão da IPv5, retoma, reabastece o sistema e vamos parar de novo para a intervenção aí sim, com os dados do ensaio de geofísica na IPv4, ser certeiro na intervenção e conseguir ser pontual, né? Que todos conhecem o Fore B de Jusante é uma bacia de dissipação grande, né? Se a gente está com vazamento, precisa identificar onde é que é, não dá para quebrar tudo e fazer o refazimento disso não dura isso 15 dias, né? Isso, inclusive, é o que seria feito na BV2, no Fore B da BV2, que era um dos contratos aí que a gente foi subrogado da Codevasf, que não foi possível fazer pelo que eu já mencionei. Atividades ordinárias aí dos ciclos de roço, tá? No eixo leste, né? Desassoreamento de canaleta, né? Execução de medidores de vazão da barragem Salgueiro, né? A gente vem fazendo aquele plano de ação para retirar as barragens do eixo leste, né? De atenção, né? A gente está atendendo as recomendações da inspeção de segurança, tá? Aí a limpeza da galeria da TUD de Salgueiro, né? Aqui também tem uma escavadeira hidráulica aí de braço longo fazendo toda a limpeza. Melhoramento por recuperação da estrada de serviço e de operação e manutenção. Sinalização na estrada da EBV1, né? E execução de cercas. Algumas intervenções aí na parte eletromecânica, substituição de sensores de vibração, né, substituição de conversores na motor 2,
E na TUDs, manutenção geral, na TUD de campos, né, abertura, que tem a abertura da TUD de areias, mandantes, para liberação de água. Aqui também em relação aos portais que estão abertos no momento, né, e o balanço hídrico, 89% da reservação, tá? A gente estava com aquela parada prevista, então a gente elevou os níveis praticamente ao máximo do eixo leste, prevendo a parada longa que iria haver, né, 60 dias, ela não vai ocorrer, mas de qualquer forma a gente está tendo essa de 15 dias, né, e é necessário que os reservatórios estejam relativamente cheios, lembrando que o volume útil do picho, em geral, é muito pequeno, né? Em concepção de projeto, até para minimizar maiores alturas de bombeamento, né? E maximizar a gravidade. Em relação à segurança de barragem, aqui inspeções, também ações de cunho social, de comunicação, treinamento, monitoramento e manutenção no medidor de vazão, né? E também estamos fazendo, em parceria com a PAC, né, campanha de regularização de pequenos usuários, né, que isso é uma fundamental importância. Então, em parceria junto com a PAC, a gente está dando esse apoio também, tá? Em relação aos simulados, né, que a gente vem buscando fazer, né, a gente está com previsão da Imochotor realizar em setembro, né, bem como com Campos, e Barro Branco em 2026, tá? Em relação a alguma em destaque, né, a gente tem aí a execução de guarita e de cerca de proteção de Salgueiro. A gente está em Barreiro, perdão, está Salgueiro aqui, mas isso aqui é Barreiro, tá? A execução de uma guarita de proteção na ala de bueiro da TUD, né? Então, a gente está... Barreiro é um reservatório que tem muita captação de carro-pipa. Então, a gente vai fazer essa disciplina... Vai disciplinar essas retiradas, né? Fazendo todo o controle dessa retirada. Tem algum microfone aberto aí, pessoal? Em relação ao ramal do Agreste, né? Tentando aqui agilizar um pouco, tem entregas, adutora, né? A gente vem, só para a gente ter uma ideia, né? A gente vinha com uma entrega de 1,5 milhão no início do ano, né? A gente já duplicou, né? De forma basicamente constante isso nos últimos 3 meses, ou seja, saiu de 1,5 milhão para 3 milhões de metros cúbicos, né? A retirada para alimentar a adutora do Agreste, né? Total de entrega aí para a adutora na faixa de 16 milhões, tá? Aqui tem ciclos de roço, também lá no ramo do Agreste, manutenção de acessos, né? O ramo do Agreste é uma estrutura que a gente consegue relativamente controlar melhor, né? A gente foi uma obra que foi concluída, né, 100%, né? Uma obra que qualidade satisfatória, né? E esse contrato de OEM ainda foi melhor até dimensionado e ele ainda a gente fez alguns ajustes agora no novo ciclo dele que foi agora em julho, vai propiciar ainda uma performance de desempenho melhor agora a partir do segundo ano dele, né? Que foi o primeiro ano aí 24, 25, né? Em julho, a virada, né, um contrato continuado, a gente fez a renovação e ele está agora no mês 1 ainda do segundo ciclo, né? Pode ir até 5 ciclos, esse tipo de contrato continuado. A gente fez alguns ajustes nele que vai melhorar ainda a qualidade, né? E manutenção do sistema, tá? Aí a gente vem aqui com a preenchimento de juntas de dilatação, isso aqui é na barragem de Pojuca, no vertedouro, tá? Da barragem de Pojuca. Aí, a manutenção também na bica pescadora, no grupo gerador, da estação de bombeamento lá do ramal do Agreste, né? Manutenção também na tomada de uso difuso de Pojuca, né? Manutenção aí no quadro, né? No painel de comando e controle, PNCC, né? Estrutura de controle de góis, né? Manutenção de sensores de incêndio, enfim. Em relação ao volume bombeado, 3 milhões. Ponto 1, bombeado, aí quando eu falo bombeado, é lá na estação de bombeamento do ramal do Agreste, né? E tem uma reservação média de 92%.
foi bombeado 3,1 e entregue 3,035. Então, o balanço está bem equilibrado em relação ao que foi feito em julho, né? Em relação à segurança de barragem, atividades de inspeções, de instrumentação, né? Atividades corriqueiras, né? Fiz uma atualização do cadastro de anomalias na barragem, inspeção de segurança regular, começou a inspeção de segurança que é anual, né? A USR, a barragem de Pojuca, né? Aqui em relação ao cronograma de atividade, a gente concluiu aqui da barragem de Pojuca, concluiu agora em julho, né? Foi feito já o treinamento e tal, e foi feito agora em julho, só para fechar o ciclo, é a elaboração do final do treinamento, que é a elaboração do relatório final, ou seja, após a realização do simulado, a equipe faz uma reunião com a contribuição e faz um relatório, né, para fechar, né, o ciclo. Em relação à operação elétrica, certo? A gente fica com rotinas de vistorias aí, tá certo? Na subestação, linha de transmissão e linha de distribuição. Remoção, as principais atividades: remoção de vegetação, remoção de resíduos e entulho, aplicação de neutralizador de ferrugem, né? E identificação de postes também, né? Em relação aos custos, né, da operação do leste e ramal do agreste, aí o OIM hídrico do eixo norte, 5,7, fazendo uma divisão aí, o elétrico dá na faixa de 1,3, isso em relação ao eixo norte, tá? Vigilância, 855, e energia na faixa de 4 milhões, tá? Isso aqui totaliza 11 milhões. Em relação ao 11,9 milhões, tá? Em relação ao eixo leste, a gente tem 4,1 do OIM hídrico, mais 1,5 do elétrico, e aí eu justifico o elétrico um pouco maior, por quê? Porque eu tenho seis subestações, tá? Por ter 6 subestações, eu preciso de operadores nessas subestações, né? De vigilância, 575, e também energia, 5 milhões. Foi um pouco, apesar da água retirada da origem, ou seja, de Taparica, né, comparando com a retirada lá em Cabrobó, pelo Rio São Francisco, ter sido um pouco maior do norte, a energia gasta no leste foi um pouco maior. Por quê? Porque são 6 estações de movimento. No norte eu tenho 3, tá? E a vazão foi muito similar, por isso que a vazão, o volume foi muito similar, por isso que a energia do leste é um pouco maior, tá? Em relação ao ramal do agreste, a gente tem um custo aproximado de 3 milhões, 2,3 do hídrico e elétrico, aí é um contrato só, vigilância de 187 e energia de 540 mil, tá? Isso é o estimado, né, do que a gente tem. Então, aí fica aí o hídrico, um total de 12 milhões, na faixa de 2,8 aí, o OIM elétrico, 1,6 e energia, 9 milhões, o que totaliza 26,2 milhões, é o que foi gasto, né, em relação para manter o empreendimento, certo? E aí, só um resumo aqui, tá? Em relação, só retirando, né? A retirada do São Francisco aqui no mês foi 54 milhões, 24, 29 no norte, 24 no leste, né? O total bobeado deu quase 200 milhões, somando todas as três, o eixo norte, o eixo leste e o ramal do agreste, consumo energético também das EBs, na faixa de 38, tá? Milhões de quilowatts, né? E operações das EBs em termos de hora, né? Quase 7 mil horas, juntando o eixo norte, leste e ramal do agreste, e somando todas as EBs, no caso. Então, o total retirado por estrutura, né? 29 do norte e eixo leste e ramal do agreste, porque o ramal do agreste pega no eixo leste, 24 milhões. Total retirado de São Francisco, como eu falei, 54. Pessoal, é isso. Agradeço a atenção e fico à disposição para maiores esclarecimentos, se houverem. Obrigada, Tiago. Já tem umas mãozinhas levantadas, então vamos começar com a Auricélio. Pessoal, primeiro, bom dia Bruno, né? Bom dia, Gimu, bom dia, Tiago, bom dia demais colegas aí do sistema, né? Sei que a gente aqui no Rio Grande do Norte tem uma alegria aí da chegada das águas, né? Mas eu vou começar com uma questão mais paroquiana.
fico muito satisfeito em ver toda essa obra magnífica que é apresentada aqui, né? Canais, bombas, canais e tudo, né? E aí, Gimu, a gente fica realmente aqui no Rio Grande do Norte numa apreensão em ver que aí consta pedras no rio, né? Enrocamento de pedra, o nome bonito da engenharia. Nós sabemos as questões todas que envolvem enrocamento de pedra, né? Animais peçonhentos, acidentes com pessoas, né? Como é que vai se captar essa água lá para os sistemas de abastecimento? Então, assim, eu deixo aqui um pouco esse registro, né? Que isso vai ser muito negativo aqui para o Rio Grande do Norte. Inclusive, vamos ter um enfrentamento muito ruim dessa questão, né? Desse pedaço de canal ter sido trocado por obras, né? Dentro da obra maior. A gente sabe disso, que assim, a construtora, a previsão inicial era canal, originalmente até Pau dos Ferros, depois deixaram até o Angicos. E essa parte do Angicos, os 9 quilômetros de canal, quer dizer, foi trocada, né? De alguma forma, a construtora optou por não fazer, deixar essa engenharia pobre no Rio Grande do Norte, essa parte do piso, fica realmente, eu como engenheiro, como da área hídrica aqui, me sinto um pouco decepcionado com relação a isso. Mas é uma situação que a gente vai procurar corrigir. Mas eu pergunto a Gimu aí, como é o detalhamento técnico desse enrocamento, perfil, como é isso, até porque nós vamos ter que nos armar de argumentos aqui para contrapor a essa questão que vai ser muito negativa, eu adianto aqui, dentro do estado do Rio Grande do Norte. A gente receber pedras no rio no lugar de canal, né? Então, eu deixo aqui um pouco esse questionamento aí para ouvir de vocês e também como é essa sessão, como é que vai ser feito, a partir de que trecho, né? Para a gente, pelo menos, tomar conhecimento dessa situação, que sempre foi colocada, ora era, ora não era, e ora vai, ora não vai, né? Mas a gente sabe que isso foi aos poucos e aí está na apresentação agora aí de maneira muito clara essa questão, né? Bem como as outras obras aí, as outras intervenções que ainda faltam aqui no Rio Grande do Norte. Eu gostaria de ouvir aí vocês sobre esse detalhamento e sobre essa situação. Bom, Alice, eu acho que quem tem maior detalhe sobre o projeto é o Thiago. Pode ajudar, Thiago? Vamos lá, vou tentar ajudar aqui. Primeiramente, assim, eu queria esclarecer que enrocamento, né, canal com trecho de enrocamento, ele já existe hoje no empreendimento, né? A gente tem nas chegadas dos túneis, né? Se a gente for para o túnel com Casum, chegada lá é toda enrocada, a gente tem um trecho no eixo leste, ou seja, onde a gente tem uma contribuição do lençol freático, onde está sob pressão, certo? A gente tem que tomar essa decisão, tá? E em relação as medidas, né? Primeiro cabe a gente informar que esse trecho de canal está sendo avaliado pelo IBAMA, tá? Tá minuciosamente, o Ministério vem acompanhando, Casa Civil também acompanhando toda essa análise pelo IBAMA, e no caso de a necessidade de medidas mitigadoras, tá? Por colocar esse trecho de canal enrocado, elas serão tomadas. O IBAMA tá, que é o órgão responsável, né? E habilitado, né, para essa parte ambiental, ela está sendo avaliado e se pronunciará oportunamente sobre essa questão do canal 16. Quanto ao critério de engenharia, todo critério de corte será rigorosamente acompanhado pela nossa equipe técnica, né? Será executado pela empresa construtora e será também nossa empresa contratada, que é em nossa engenharia consultiva. Então, todo o rigor técnico, independente se o revestimento é em concreto ou se é enrocado, né? Ele vai ter. Por exemplo, a gente tem o trecho final de 4 quilômetros ali, quando sai de Caiçara, do Rápido, para chegar em Avidos, né? Ele é enrocado também, né? E nem por isso a gente tem uma perda de qualidade de água, tudo isso está sendo avaliado, né? E em relação à questão de quantitativa de água em relação ao Rio Grande do Norte, o portal vai ser mantido no mesmo local, né, que é na chegada do reservatório. Ou seja, o Rio Grande do Norte não terá perdas, né, por essa perda de termos quantitativos com relação a essa solução de engenharia, né, que está sendo ainda verificada e viabilizada aí para ter a viabilidade aprovada pelo IBAMA, né? O Ministério já tomou a decisão em termos de engenharia, já foi avaliado que é possível, né? O tipo de contrato que é um RDC integrado, ele permite, né, a proposta, né, que
está sendo avaliada pelo governo federal se vai para frente ou não. Acho que tentei responder. Em relação à água chegar no Rio do Norte, estamos empenhados aí para o quanto antes essa água chegue aí pelo Piranha. Ok, Tiago. Obrigada, Tiago. Berange. Ok. Ô, Jim, se fosse possível... bom dia a quem não bom dia ainda no atacado, para não ir no varejo. Jim, eu gostaria que você me mostrasse essa tela novamente daquela projeção de condado. Eu queria fazer uma colocação, se fosse possível, Jim. Na sua apresentação teve alguns assuntos sobre a barragem Condado em Conceição do Piancó, do eixo do Piancó. Romualdo Piancó, isso. Você colocou aqui, falou a respeito do Sertó. A Ilka ainda está presente? Bom, aquele ofício nós respondemos, o que competia a ESA, mandamos a respeito da capacidade da nossa descarga de fundo da barragem. Nós enviamos para a secretaria, tá certo? Todos os estudos que a gente fez da tubulação, fizemos uma tabela em função da carga hidráulica todinha e não tem condição realmente de liberar os 2 metros cúbicos iniciais, tá certo? Não tem condição, tá certo? Quanto à área de conservação, aliás, esse dado que a gente enviou para vocês já pode ser tomada a decisão de fazer uma descarga lateral através do vertedouro, como fez em Poções e em Camalaú. Tá certo? Está descartada a utilização da descarga de fundo que tem na barragem de Condado. Quanto às condições, nós fizemos uma notificação para a secretaria e a Ilka, eu acho que a Ilka, se não respondeu, está para responder nesses dias, tá certo? Era só essa dúvida que a gente tinha. Era um ofício que estava circulando mais de uma vez, até que nós respondemos à secretaria, nós somos um órgão vinculado para a Secretaria de Recursos Hídricos responder junto ao ofício também as condições técnicas de segurança da própria barragem. Com certeza nós fizemos a notificação. João Pedro, queria acrescentar alguma coisa? João Pedro ainda está presente, que é nosso gerente de segurança da barragem. Berange, depois você me manda o processo aqui pelo WhatsApp para me dar uma olhadinha? WhatsApp, como é? Me manda o número do processo aqui pelo WhatsApp para me localizar? Tá certo. Nós mandamos pelo PBDoc, tá certo? Não, manda o número só para me localizar em que setor tá. Tá certo. Vou mandar. Eu não tinha visto isso, mas a hora está aí. Estou aqui, Pronto. estou ligada. Tá certo. Então, para a Gimo, só era essa questão, dizer que está em andamento a resposta. Tiago, parabéns, tá bem, Tiago, pela apresentação, e dizer que fico satisfeito como você mudou a metodologia de fazer o melhoramento, as correções no caminhado, tá certo? Eu perguntaria o seguinte, hoje ainda está chegando pouca água em Monteiro, 630 litros, tá certo, por segundo. Agora, eu queria saber se aquela quantidade, acho que 2.000 placas já foram trocadas ou serão trocadas. Porque antes nós tínhamos a informação que eram 60 dias para fazer como se diz, fazer a manutenção nessas placas todas, inclusive sobre esse trabalho novo que vocês vão fazer na geofísica, não sei se vai demorar muito tempo, mas é importante que o DENOX, já que tem alguma coisa, não sei, alguma coisa que vai fazer lá em São José 2, que começasse logo, né? Essa é uma coisa. Outra coisa, dizer a Paulo Varela e para Tiago também, que nós vamos realmente entregar também a água ao Rio Grande do Norte através da divisa de Estado. Nós estaremos presentes também. Porém, sim. Quem é? Alô?
Alô? Pode Sim, continuar, Berange. sim. Então, Paulo Varela tinha dito que no dia 18 estava lá com a governadora. Tiago falou que é até o dia 28, tá certo? Falou também que está liberando 9 metros cúbicos lá vai ser liberado lá em São Gonçalo, 9 metros por segundo. É, e a gente está querendo ser informado do dia realmente previsto para essa entrega. Com certeza, Porfírio vai também conosco e representante da Secretaria do Estado, porque realmente é uma alegria para nós podermos também compartilhar com o Rio Grande do Norte a chegada das águas lá, tá certo? Então, nós estaremos presentes. Aí, quando tiver uma data provável, já que o leito está todo, a calha do rio está todo umedecido, não vai demorar muito essa água, 9 metros, para chegar lá na divisa, tá certo? Já que você vai aumentar também acho que para 10, né? Tudo bem. Mas mesmo assim, nós gostaríamos dessa informação de previsão de chegada das águas na divisa Paraíba-Rio Grande do Norte, tá certo? Pelo Rio Piranhas. É só esse parabéns a todos. Obrigada, Berange. Na apresentação, o Tiago falou que a previsão é 22 de agosto, né, Tiago? Isso, a previsão inicial é essa, viu, Vivi Tuberândia? Agora, veja só, a gente vai reavaliar, isso é dinâmico, né? A gente, é uma estrutura que a gente precisa, né, aprender com ela para ver o comportamento. Então, isso pode ter uma variação para mais e para menos. Mas vamos estar acompanhando isso diariamente, em vários horários, né, diuturnamente, para ver qual vai ser o comportamento. E com certeza, Tuberândia, será comunicado a todos os envolvidos. Né? A Ana, E na próxima já faz o reunião a gente vai acompanhamento, ter a um ESA. filminho da chegada das águas, né, no Rio Grande do Norte. Terá, com certeza. Terá. Com certeza. Olha, Agora, eu preciso fazer um esclarecimento, tá, em relação às placas aí do leste. Veja só, aquela parada que a gente ia ter por 60 dias, né, ela não conseguiríamos corrigir as 2.000 placas. Né? Aquela parada seria para aquela intervenção na EBV2, na EBV5, a troca de válvula, né? uma intervenção nos aquedutos, etc. E algumas placas. Né? A gente estimava que na faixa de 300 placas conseguia fazer nesse período, 300, 400 placas. Mas a gente vem fazendo algumas placas que estão acima da seção hidráulica, em cima do perímetro molhado do canal, tá? Do nível do canal, mas todas as paradas a gente vai tentar. Essa parada exatamente, né, que foi uma parada de 15 dias, realmente diminuiu lá em Monteiro, né, mas daqui a 15 dias vai retomar aquela vazão, né, habitualmente liberada, mas não vai ser interrompido, viu, Berange? A gente vai continuar liberando alguma coisa lá para o leito não secar, vamos dizer assim, sempre está passando alguma coisa. Mas essa parada agora é no Foribay só, no Foribay da EBV5, que a gente vai fazer intervenção, e na EBV4 a gente vai fazer a geofísica, vai fazer um ensaio. Então, é só nesses pontos e alguma coisa que a gente vai fazer em aqueduto, alguma coisa paliativa, tá? Não é aquele contrato, não é uma solução definitiva, tá? As placas, a gente não vai conseguir resolver agora, são 2.000 placas, a gente precisa, vão ser várias paradas que a gente tem que fazer aos poucos, né? Até para os estados não sentir a parada muito grande, né? Para realizar essas 2.000 reparos em placas, né? São vários reparos, a substituição de 2.000 placas, né? tá certo. Eu achei muito bom, agradeço e parabéns pela estratégia que vocês montaram, esse planejamento estratégico de fazer uma intermitência no fluxo para ir gradativamente, não faltar água, nem no ramal do Agreste, nem aqui para Paraíba, e ao mesmo tempo ir fazendo a manutenção corretiva realmente no canal. Parabéns pela essa decisão. Muito obrigado, então. Obrigada, Berante. Obrigada, Tiago. Agora é Elia Neiva, por favor. Era só uma complementação à apresentação do Gimo quanto ao Piancó. E quanto ao DER, o DER, né, o DER Ceará, ele já deu autorização desde que a gente apresentou o projeto executivo, tá? Ele já deu uma autorização provisória, mas a gente, para fazer qualquer intervenção na área da faixa de domínio, a gente vai ter que apresentar o projeto executivo.
Agora, o DER da Paraíba ainda não nos deu resposta ainda, e eu gostaria que o Berange nos ajudasse nesse ponto. Eu vou pedir para o Jim passar para você, Berange, a solicitação que a gente fez ao DER. A gente fez o DER da Paraíba, fez o DER do Ceará. O DER do Ceará já respondeu, a gente teve um apoio lá do secretário das cidades do Ceará. Agora, o da Paraíba nem se pronunciou, então a gente precisa aí do apoio de vocês, tá? Tá certo. Olha, Ney, eu queria saber se você mandou para a ESA ou mandou para a Secretaria de Recursos Hídricos. Não, eu mandei a solicitação do DER da Paraíba, mandamos para o DER da Paraíba, solicitando a intervenção na faixa de domínio, certo? O que a gente quer é que alguém nos ajude aí. Desculpe, é porque aqui nós chamamos de DER. Desculpe. Ah, tá, DER. Bom. É a mesma coisa, desculpe. É o mesmo, né? É a mesma coisa, porque aqui é conhecido por DR e você chamou de DER. E eu procurando relacionar isso com água e não tinha jeito. DR, pois tá. O DR da Paraíba, a gente já mandou o ofício no mesmo período. O Ceará já se pronunciou, dando autorização provisória, mas o DR da Paraíba ainda não deu. Aí a gente vai passar o ofício para você nos ajudar nesse. Manda para a ILCA também, porque a ILCA fica sediada, a Secretaria de Recursos Hídricos fica no próprio prédio sede do DR. Ela tem mais articulação e vigiando também, e o próprio secretário, tá certo? Manda para mim, Renê, acesso, que eu dou manda para a ILCA. Tá bom, obrigada. Nada. Obrigada, Eliane Neiva. Gustavo. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas, uma para o Ministério e outra para a Ana. O Ministério é uma pergunta bem rápida e simples, é sobre o projeto de uma usuária que a gente mandou lá no comecinho de junho, Maria Laura, e aí se puderem dar uma posição para a gente, ela é até uma das que já capta lá, e aí se a gente conseguisse o projeto aprovado, de repente daria tempo ela fazer a estrutura de captação aí no período da paralisação, quando acontecer daqui a próximo de 60 dias, né? Então, se a gente conseguisse o projeto dela aprovado agora, ela poderia ter esse período aí, se programar para contratar a empresa lá e fazer e de repente agendar o serviço para o período da paralisação. Queria dizer também que a gente está divulgando, viu, Tiago, já os novos projetos que vocês mandaram, né? Um conjunto de desenhos mais simplificado, com orçamento, com mais detalhes, e aí isso com certeza vai ajudar o pessoal que tiver interesse de fazer a estrutura de captação. A gente já divulgou para todo mundo que está cadastrado aqui, que estava aguardando o projeto, então vamos ver se mais algumas pessoas se animam a fazer a estrutura de captação. E para a Ana, a pergunta é a seguinte, a gente está aí nos finalmente do POA de 2026, né? E o PISF é um sucesso aqui em Pernambuco, todo mundo quer, e a água que a gente tem não está suficiente. Aí a gente pergunta sobre a renovação da outorga, né, que o Gimo, na reunião que a gente teve lá do POA, disse que está previsto um acréscimo de vazão. Aí a pergunta é se a gente não consegue ter essa vazão já divulgada, esse acréscimo, para a gente, de repente, pensar em fazer o POA de 2026 já com essa vazão da nova outorga que vence mês que vem, né? Não sei se a gente consegue mexer nesse calendário para, de repente, ou antecipar, ou já considerar no POA 2026 a vazão nova. É nessa linha aí que a gente está hoje querendo um pouco mais de cota de água, e aí surgiu a ideia da renovação da outorga ser uma possibilidade da gente ter um pouquinho mais aí de cota. É isso. Posso começar aqui, depois a gente volta para o Ministério. Tiago, eu não estou conseguindo levantar a mão aqui. Está levantada, Paulo. Gostaria de me inscrever. Está inscrito, Paulo. Está levantado aqui. Você nos ouve? Está levantada aí, porque não aparece aqui. Então... Não, mas está aqui, está quase dando quebra no braço. Eu vi aqui já faz tempo. Só responder aqui, Gustavo. Quando chegar a minha vez, então me avise. Perfeitamente. Paulo, mas tudo bem. Só aqui responder, Gustavo. Gustavo, acho que não devemos mexer no cronograma, certo? Convém uma conversa com o Ministério, porque a outorga está sendo renovada nos termos da atual, com a perspectiva de uma vazão em uma outorga preventiva para vazão de horizonte de projeto até 2060.
que pode ser transformada em outorga de direito de uso. Então, convém conversar com o Ministério e levar essa demanda de vocês. De toda sorte, é previsto que os estados podem também, entre si, ter uma partição diferente, desde que um estado não precise. A gente tem observado que nos últimos anos não tem se usado a vazão total, então pode haver, sim, essa conversa entre vocês e o acordo, né, para que no ano que vem Pernambuco possa usar um pouco mais, mesmo antes dessa revisão da outorga, sem prejuízo para o estado, tá certo? Isso a gente pode conversar e acredito que não vai ser problema, não, consegue ser feito sim. Aí eu passo aqui para o Michel para que ele possa dar também a resposta dele. Sobre a pequena usuária, estou vendo aqui, a gente vai dar uma agilizada no processo. E a outra questão. Desculpa. Qualquer outra questão, Gustavo? Não, era só saber como é que estava o processo mesmo. E a outra questão o Bruno respondeu, e eu queria dizer, Bruno, que a gente já fez contato aqui com o Ceará e foi bem receptivo. Eu estou com a expectativa de que a gente consiga realmente negociar alguma coisa. Mas como surgiu a ideia da possibilidade de repente, a outorga vir com alguma coisa a mais, aí a gente disse, não, de repente nem precisa, né? Pode ser que a nossa cota já aumente e a gente nem precise fazer essa negociação. Mas está em andamento já essa tratativa aí, falei com o pessoal lá, e a gente deve, eu acredito, né, já como o Ceará não usou toda a cota que ele tinha direito esse ano, não sei se ano que vem vai usar, mas pelo que eu conversei rapidamente ontem, tem uma possibilidade sim. E obrigado aí pela atenção. Estamos aqui às ordens e aí conversa com o Ministério, que é o detentor da outorga. Tá certo? Vivi, devolvo a palavra. Obrigada, Gustavo. Agora, Paulo, Varela, é com você. Chegou a sua vez. Nós não estamos te ouvindo, Varela. Está me ouvindo, Vivi? Agora sim. Ok. Ótimo. Não, mas isso mesmo, Vivi. Quem fala por último tem vantagem, que já aprendeu com os outros, né? E tem vantagem de não ter que perguntar muito, que já teve muita resposta. Mas, enfim, primeiro, comemorar, dizer que é um dia feliz, essa nossa reunião, ela é bem especial, né? Porque finalmente nós estamos agora aí, né, com uma história se movimentando e tantos anos de luta estão fluindo aí, né, pelas espessoras lá do Avida, do São Gonçalo, e finalmente haverão de chegar aqui no Rio Grande do Norte. Berange, você e Porfírio, vocês não estão só convidados, não, estão absolutamente convocados e intimados, senão ir para as águas esperando que vocês cheguem, viu? A gente estava junto lá em Monteiro, lá em 17, para receber aquelas primeiras, agora temos que estar junto aqui. Eu gosto muito de dizer que essa fronteira não separa nem as águas, nem as almas aqui do Rio Grandense e dos paraibanos que formam aí esse time. E eu sabia que meu passaporte para o Rio Grande do Norte não estava cancelado. Não, Maria, aqui você não tem passaporte, você tem um permanente. Mas vamos lá, eu tinha duas questões que eu gostaria de abordar. Já começamos a falar um pouco aqui do Piancó, eu acho que é bem importante, né? A gente vai aprender muito com esse trecho. É importante esse mês de teste, né? Agora de agosto, com essa vazão maior, para a gente ver como é que as coisas vão se comportar. Só a título de esclarecimento, né? A gente vai ter que fazer isso. Essa vazão que está colocada aí, essa expectativa de vazão de 5 metros cúbicos vindo lá de Curemas, ela precisa ser reavaliada, tá, Tiago? Só para a gente saber os números dela, ela nem está soltando isso de lá sequer, está 3 e pouco, e aqui na fronteira deve estar passando algo como 2 e muito. Então, essa expectativa de 5 ela está superestimada, mas são números que a gente vai ter que ir ajustando. O importante, e aí que eu queria chamar a atenção, a falta, infelizmente, né, dos medidores, tanto do medidor que está previsto para ser colocado, a montante do encontro do Piancó com Piranhas e o reverso do Piranhas com Piancó, vai nos levar aí a um esforço adicional muito grande, porque se a gente não medir nessas duas pontas, assim como nós também não temos lá no nosso portal, né? E é fundamental
Eu sei que tem toda uma preparação aí, junto com a CPRM, né? O doutor Procópio, acho que falará qualquer coisa depois também. Parece qualquer coisa, não, a palavra sempre abalizada dele aí, né? E está acompanhando isso, mas vai ser, assim, entre outras coisas, um esforço imenso que nós vamos ter para medir esses pontos, para ter efetivamente a certeza do que é que está passando mesmo lá nessa fronteira. Mas vai ser, assim, um desafio grande, a gente está muito estimulado e animado para, junto com vocês, aí, construir essa chegada, né? Então, estamos aí bastante felizes com isso. Se Deus quiser, a gente vai agora entrar no jogo também. Então, eu imagino, aqui pela minha percepção, a partir do que a gente vive lá no andamento de Curemas para cá, que aberto São Gonçalo, sexta-feira, está mais para o dia 18 do que para o dia 22, né? Mas não tem 28 não, viu, Berante? Ele está previsto entre 18 e 22. Eu estou achando que vamos estar mais próximo de 18, mas temos que acompanhar para ver, né? A gente vai ter que ir vivendo e respirando aí esse trecho para ver. Bom, essa é uma questão. Agora, uma outra questão que eu queria abordar aqui é relativo já ao ramal lá do Apodi. O Pício chega aqui agora lá no Piranha num momento muito interessante, porque chega num momento onde nós tivemos uma recarga muito fraca. O Seridó está com menos de 15% de reservação, para vocês terem uma ideia. Já contando com o Itzica, né, que já tem mais de 100 milhões armazenados. Mas é bom, porque chega num momento onde toda a população está voltada a ver a importância da obra. E a gente tem feito a reflexão aqui, o seguinte, estamos nos preparando, evidentemente que com fé e rezando para que não seja assim, mas se o próximo ano for um ano de reserva fraca, nós vamos ter um dos piores anos da história recente. Então temos que nos preparar para tanto. E aí eu vi aí, Tiago, o seguinte, algumas informações que me deixaram aqui que a gente precisa esclarecer. Você coloca que o túnel deveria estar pronto em 25 deste ano. 25 de dezembro do ano em curso. 25, né? Ótimo, é uma bela data. Vamos lá. Isso feito, teoricamente, a água poderá entrar aqui no Rio Grande do Norte. Mas você coloca o marco 3 para dezembro de 26. Exatamente do que é que nós estamos falando. Eu tive aí uma reunião no mês passado, com o Bruno, com o José, passamos uma tarde inteira, como sempre, super muito bem recebido aí pelos amigos, e havia uma garantia de que a parte interna do Rio Grande do Norte até junho estaria pronto. O canal enrocado, o canal o que fosse, estaria pronto até junho, mas agora já está vendo falar em dezembro. De qualquer modo, como nós estamos preparando, inclusive, o POA para mandar para vocês, né, a gente precisa saber do que é que nós estamos falando exatamente. Se o túnel está pronto, de alguma forma, a água talvez possa entrar. É verdade. Talvez nós estejamos falando aí de Angicos, que está bem atrasado, né, dos açudes estratégicos, vamos dizer assim, está parado, que eu saiba. Santa Cruz também está lá, estão fazendo ainda lá, enfim, ainda vão licitar. Mas quando você está falando do Marco 3, exatamente do que é que nós estamos falando? Perguntando de outra maneira, vamos já ter possibilidade de contar com água no território do Rio Grande do Norte? Isso é muito importante, porque, como eu digo eu, se no próximo ano, que vai ser um ano complexo, né, até por variadas condições, nós tivemos um ano de recarga baixa, como foi esse, essa água será vital. Agora, só para você, Tiago, me explicar exatamente o que é que quer dizer que a previsão do túnel está pronta para 25, a gente vai poder ter água já, e essa questão de dezembro de 26, como é que ficaria? Só para a gente esclarecer. Mas agradeço aí pela apresentação. Eu vou tentar responder aqui, doutor Paulo, sempre prazer revê-lo. Em relação lá, realmente a gente está fazendo todo o estudo para a reposição lá dos medidores de vazão, a soleira, para trazer para a divisa exatamente, né, que estava inicialmente alocado nos 3 quilômetros, né? Estamos também com um TED aí que está sob a liderança do GIMO, né, com o SGB, né, Sistema Geológico Brasileiro, que é o antigo CPRM, que vai nos ajudar
A gente está correndo para, já que nesses testes, agora em agosto mesmo, eles consigam nos ajudar até nessa aferição, bem como a Ana também foi fazendo um acompanhamento bem minucioso, tá? Para que a gente venha a ter mais acurácia nesse balanço hídrico, pequeno balanço hídrico desse trecho aí. Mas a gente está correndo para que o quanto antes a gente tenha a estrutura definitiva de medidores de vazão, tá? Em relação ao PODI, eu estou inclusive aqui em Brasília, ontem teve uma reunião com a Casa Civil, com a empresa, com o doutor Giuseppe, com o doutor Bruno, e o compromisso é esse, tá? Isso não está pactuado aí no contrato, mas o compromisso é o que o doutor Giuseppe passou para você, doutor Paulo. É que o caminho das águas, ou seja, a água consiga passar até meados do ano que vem, tá? Isso é que está sendo trabalhado, dizendo que isso é um compromisso da empresa. Isso não está pactuado ainda em contrato, né? O contrato está sendo reprogramado, que tem toda uma parte burocrática que precisa vencer. Quando nos slides lá que o Gima apresenta, né, apresenta até uma perspectiva, né, uma média de desempenho jogando para frente e todo o contrato, ou seja, não é passar água só. Tem serviços auxiliares que não é impedimento de água passar, por exemplo, drenagem interna, conformação, cerca, ou seja, são serviços complementares de acabamento, tá? Que eles impedem o recebimento do contrato, mas não vão impedir de água passar. Então, o objetivo e a meta, e vamos dizer, a gente já foi demandado, né, e ordenado, já foi ter determinação do nosso ministro, nosso secretário aí, que precisamos concluir o caminho das águas até meados de 2026. Esse é o objetivo, e o que eles falaram para você, doutor Paulo, está mantido, tá? Tiago, só para esclarecer definitivamente aqui datas, está mantida essa questão, ok, até meados estaria o caminho pronto, mas está informado aí que o túnel estaria pronto até dezembro deste ano, é isso? A previsão, tá? Previsão. Se a gente, Okay. O que está acontecendo? A gente começou a encontrar um material muito ruim, categoria 4, que é o pior dos materiais, tá? No túnel, que requer um tratamento maior. A gente vem encontrando há uns 3, 4 meses isso. No último mês, melhorou bastante, o avanço foi significativo, tá? A gente tem só 800 metros para concluir. Devemos concluir ou no final do ano, tá? O varal túnel, ou no início do próximo, primeiro trimestre. Mas a gente ainda tem o piso para fazer, de concreto, tá? Então a gente deve precisar de de 60 a 80 dias para concluir esse piso. Então, lá para maio, tá? Entre março e maio do ano que vem, se Deus quiser, estará com o túnel apto para passar água e concluso, o túnel concluso, de fato, já com acabamento de piso e varado, ou seja. O que significa, Tiago, que numa emergência, uma necessidade extrema, a gente poderia passar água para o Rio Grande do Norte. É isso? Sim. Temos aquele detalhe que o senhor colocou muito bem de Angicos, né, que a gente tem que ver até a questão de segurança de barragem, de receber grandes volumes, etc. Mas a nível de ramal do Apodi, sim. Bom, então, Tiago, veja bem, são questões, está aproveitando aqui para esse bate-papo entre todos nós, é importante que a gente tenha uma narrativa única entre o governo federal e os estados, até porque, você sabe, teremos um ano difícil, já começou disputas eleitorais que complicam esse processo, e a gente tem que ter uma narrativa única, né, parceiros que somam para falar exatamente a mesma coisa e evitar essas questões. Agora, e aí? Acho que tem um microfone aberto. Deu certo? Então, veja bem o seguinte... Então, vou mandar o Pix para ele agora. A gente pode começar a imaginar que, numa emergência, a gente poderia, né, ter água passando, vamos dizer assim, a partir de maio. Isso é importante, porque o doutor Procópio, o time dele está lá preparando o POA, então tem que prever, por exemplo, se a gente já vai querer água no segundo semestre, ou a possibilidade, pelo menos, que isso pode ser adequado, de a gente ter, né, mantido aquele compromisso de que até junho isso vai estar pronto. Agora, eu queria só alertar aqui, Tiago, que se não houver realmente um esforço do Ministério para modificar o ritmo lá, se não começar a trabalhar em Angicos agora, isso vai furar, tá certo? É preciso que a gente olhe o lado interno aqui do Estado para essas coisas casarem, porque é simples a questão lá. Todavia, se brincar, termina o túnel de 6 quilômetros
dentro da serra e não termina. Aliás, nem começou. A gente começou e parou, né? Então, temos que ver aí como é que a gente avança para que a gente não fique numa situação, né, de terminar o ramal inteiro, passar pelo túnel e a gente ter problema depois aí na frente, lá com o Angicos, tá? Mas, assim, eu estou entendendo, até porque vamos ser cobrados, né, para trazer essas informações. A chegada do PIS atiçou aqui, né? O assunto do dia é essa, está todo mundo acompanhando, está igual aquela novela para descobrir quem matou da Reutemann, agora quer saber que dia chega a água aqui no Rio Grande do Norte. Então, tem até aposta aí, né, para ver que dia sabe. E tudo isso está trazendo o PIS para a nossa realidade. E é uma das coisas que eu sei que eu vou ter que responder. Já tem uma reunião marcada na segunda-feira com a governadora, para a gente exatamente fazer essa análise geral, né? Eu estou aqui encarregado, inclusive, por decisão dela, de comandar um grupo junto aí com o IGARNE, e a Secretaria de Agricultura, etc. Vamos dizer assim, do enfrentamento da seca que já está posta esse ano, né? Mas nós estamos levantando o farol para ver se isso prolongar, como é que a gente pode enfrentar a chegada do próximo. Então, é muito importante que a gente vá alinhando essas questões. Eu queria aqui, para terminar, só chamar a atenção de você numa coisa fundamental. Se a CPRM não medir antes, agora, antes do dia 18, quando está passando, né, antes do encontro com o Piancó e o Piranhas, e o contrário, nós vamos estar perdidos depois, porque a gente não vai misturar. A gente precisa saber como é que está antes para ver depois o que é que acrescentou. É agora, gente, só um segundo, por favor. É agora. Se depois chegar, nós não saberemos mais. Isso é um ponto. Ele tem que ser visto anteriormente a isso, tá certo? Então, eu queria alertar aí a vocês. Procópio está escutando isso aí, ele está em contato lá com o Bruno, acho que até vamos conversar daqui a pouco. Mas é fundamental. Se nós perdermos essa oportunidade, né, nós precisamos saber agora quanto é que estão passando na fronteira e quanto é que está chegando do Coremos, para depois essas águas vão se misturar. E a gente separar isso depois delas se juntarem, não tem mais jeito, tá? Então, só queria deixar isso aqui em alerta, para que a gente possa ter a melhor condição possível. Vamos estar juntos, né? Vai ser muito legal, vai ser desafiador, né? Nós aprender como é que a gente vai mexer com isso, vamos levar um tempo, né? Vamos conseguir, mas é fundamental, já que nós não temos medidores. Eu não sei como é que está isso. E aí, pela sua colocação, eu fiquei na dúvida se a CPRM já está em campo. Se não está, está atrasado. Tem que estar já amanhã, hoje, né, fazendo essas medições para quando essas águas se encontrarem, efetivamente a gente saber quem é quem. E depois a gente checa na fronteira efetivamente o que está entrando, né? Mas, assim, estamos muito animados, muito estimulados aí para, junto com vocês, a gente comemorar essa chegada de água. Aliás, doutor Beran já confirmou previamente, né? Mas, evidentemente, que a gente está contando aqui não só com a Paraíba, mas com esse time dos 4 estados, poderiam estar aqui, quem puder estar, mas o Ministério, com certeza, era bom que tivesse, né? Então, doutor Tiago, o senhor que é o... né? Vê se bota aí na agenda, estimulei o doutor Cravo para estar aqui, eu vou provocar o doutor José também, quem sabe ele não vem, né? Vamos fazer uma festa. Obrigado. Ok, doutor. Estamos cientes de tudo isso, a gente vai buscar, sim. Estamos articulando aí com a CPRM, estamos verificando as réguas e da ANA lá, né? Toda a questão do monitoramento. E vamos estar aí, sim, vamos estar. E até a possibilidade, né, está sendo verificada do ministro I também, tá? Alô? Verante, você queria falar, hein? Paulo, você tocou num assunto muito interessante, que é a nossa assim, apreensão quanto à recarga que nós tivemos nos açudes, que foram quase zero, os nossos. Não houve recarga. E a nossa preocupação, e você tocou muito bem, é que Corema está com 37% e abastece 27 cidades no estado da Paraíba. Aí a nossa preocupação é muito grande, pensando já no próximo ano. E com essa chegada da água do Rio São Francisco ao Rio Grande do Norte, a gente já pode pensar em reduzir um pouco a descarga de Corema, porque senão a gente vai ter problema no próximo ano, tá certo? Combinado. Um abraço. Alguém mais tinha pedido a palavra? Sim, nós pedimos aqui, o Procópio, diretor-presidente do IGARNE aqui no Rio Grande do Norte.
Fantástico. Bom dia. Bom, boa tarde, então. Bom dia. Bom dia ainda, né? Ninguém almoçou bom ainda. dia. Lá no Ceará a gente diz de madrugada, mas aqui a gente diz bom dia ainda. Bom, muito boa essa reunião, muito fraterna, com muitas informações. Eu sempre digo que quando a gente tem humildade, aprende todo dia, né? E é muito interessante essas informações que estão chegando, e inclusive hoje o Rio Grande do Norte está completando 524 anos de existência, nosso estado, querido estado do Rio Grande do Norte, né? Então vocês se sintam aí acolhidos e acolhidas, né, nesse aniversário bonito do estado do Rio Grande do Norte. As preocupações que o Paulo está trazendo são preocupações extremamente relevantes, a Auricelli já levantou também, mas veja, nós precisamos atuar na confiança, né? Então há um conjunto de compromissos que o Tiago já colocou aí, né, que vão ser cumpridos com o Rio Grande do Norte, particularmente as medidores de vazões, né, esse acompanhamento da gestão, essa história do canal do Acudi. Veja, então, como a gente somos governos amigos, né, para Rio Grande do Norte, né, com o governo federal, e essa relação de confiança que se tem, nós estamos muito animados de que tudo isso vai acontecer. Agora, esse fato da chegada das águas do Piso ao Rio Grande do Norte, passando pela amada e querida terra da Paraíba, né, que é uma terra amiga, uma terra de povo bom, e cooperante, e solidário, vai ser a festa da democracia das águas do Rio Grande do Norte. Nós somos o único estado que ainda não recebemos água, né? Estamos aguardando, né, ansiosamente, né? E mesmo que não tenha os portais, que não tenha os medidores, mas é mais importante ter água do que ter os medidores, evidentemente. Porque com a água a gente mata a sede, a gente, né, tem os múltiplos usos, enfim, a gente vai viver uma vida com mais dignidade. Então, é um momento muito esperado. Evidentemente que, como já disse Paulo, a gente dá umas observadas essas medições de vazões. Paulo, o Nelson, nosso engenheiro Nelson, vai com a equipe técnica do IGARNE, os nossos profissionais, para dentro da calha do rio na próxima semana. E nós vamos acompanhar essa água para e passe, vamos fazer medições com o IGARNE, com nossos equipamentos, convidar os companheiros da Paraíba para estar junto conosco, né? A SGB deve ter um contrato já, me parece, já feito, e vai fazer também essas medições, já está com os pontos definidos de medição, para que a gente possa fazer essa gestão cada vez mais eficiente, mais participativa e mais segura, né? Evidentemente que tem uns anúncios que foi feito, essa história vai chegar a 13 metros cúbicos por segundo no Rio Grande do Norte, porque tem 5 metros cúbicos que vêm de águas naturais. Evidentemente que essa vazão não é essa, Paulo já sabe, é 3,8 metros cúbicos que está saindo. E aí, Beirões, nós precisamos fazer todo um diálogo, porque tem um termo de alocação de água negociado. As águas naturais são águas naturais, que nós já acordamos a gestão dela e tudo. As águas que vêm do Piso são águas que pertencem ao Rio Grande do Norte, negociadas com o Rio Grande do Norte, né, e que nós vamos dialogar muito fraternalmente, muito democraticamente, mas tendo clareza de que essas águas, as águas que estão no PGA nosso, está no POA, né, e assim como a Paraíba e os outros estão tendo acesso a essas águas, a partir da negociação, do diálogo, da civilidade dialogada, né, nós temos essa clareza que as águas do Piso são naturais, é um outro diálogo. E, evidentemente, estamos todos muito atentos. As águas estão chegando no Rio Grande do Norte no momento que o Paulo já disse que nós tivemos recarga zero nos reservatórios. Tivemos perda de água no período da chuva. O Seridó começou o inverno com 21% de sua capacidade, terminando com 15%. Pela primeira vez no histórico, nós temos capacidade de acumular 1.200 bilhões, estamos com 180 acumulados. A água que nós temos praticamente está na barragem do Oiticica, em torno de 100 milhões, mas os reservatórios estão todos em volume morto, praticamente. E essas águas aí que vêm de Mandaguarema abastecem 500 mil pessoas na Paraíba e no Rio Grande do Norte, né? Então, da águas naturais, né? Então, nós estamos aí muito esperançosos. Esse encontro, né, das águas, também os encontros da confraternização solidária. Espero até que a Ana esteja presente, o Ministério venha, para a gente fique 4 dias lá em Jardim Piranga, 18, vamos ficar numa vigília, viu? Né? Esperando. Bruno, você que já sabe o que é vigília, aquelas rumarias que ele já fazia, até falei já com o bispo, para a gente fazer uma rumaria lá em Jardim Piranga, aguardando essa água, porque agora essa água é verdadeira. Essa água agora é do São Francisco, agora não é aquela água que veio, né, fantasiosa no passado aí, e depois desapareceu, não. Essa a gente espera que ela chegue e fique para sempre. Né? Então, é uma animação muito grande. São Francisco é um santo muito amado, né? É o santo da pobreza, é o santo da caridade, é o santo da natureza, né, da biodiversidade. Então, nós vamos estar juntos nesse dia e certamente a Paraíba vai estar conosco. Né? A Ana deve estar presente, né? O Ministério, todos nós, porque será um momento de festa. Quando nasce uma pessoa, a gente faz uma festa. Mas a água ela é
tem uma dignidade tão grande, ela é uma entidade tão viva, ela é tão abençoada, que também a gente faz festa quando ela chega. É como se fosse a vida nascendo no Rio Piranha. É como se o Rio Piranha estivesse recebendo um nascedouro, uma bela criança do sexo feminino e masculino chegando para fazer a vida flutuar e se transformar no Rio Grande do Norte. Então, se sintam todos convidados e convidadas aí a partir do nosso secretário, desse honroso secretário Paulo Varela, né, que a gente esteja junto nesse dia para se confraternizar em nome da água, em nome da bênção divina, em nome da divindade da água. Vai ser um dia muito bonito, se Deus quiser. Obrigado e bom dia a todos e todas. Obrigada, Procópio. Eu acho que não tem ninguém do Denox hoje aqui presente. Então, Bruno, passo a palavra para você, para a gente seguir para o encerramento. Está no Tá mudo, mudo, Bruno. Agora eu dei uma de... Enfim, vamos lá, pessoal, bom dia, né? Mais uma vez, obrigado. Hoje a gente teve uma reunião que todo mundo conversou bastante, a gente estava... Acho que a empolgação para chegar às águas do Rio Grande do Norte, estamos no momento aqui de elaboração do PGA do ano que vem. Certamente teremos outras conversas aqui ao longo desse mês para poder fechar os entendimentos, alguma dúvida que porventura tenha, certo, Gustavo? Para que a gente possa fechar os POs, né, para poder preparar o PGA. Então, em linhas gerais é isso. Queria agradecer a todos e não tendo Denox, eu acredito que a gente já tenha, né, concluído a nossa pauta e declaro encerrada a reunião. Bruno, só uma questão de ordem, bem rápido, por favor. Pois não, era possível, Tiago, vocês mandaram os pontos que a SCB vai fazer medição para nós? E os dias que eles vão? E os dias que eles vão? Você tem já um calendário disso, lá no Rio Piranhas? Meu amigo, isso a gente tem que pedir ao Ministério, porque o Ministério que é o contratante, a ANA não tem gerência nessa atividade. Vocês não podiam fazer uma interlocução, a ponte aí, rapaz? Estão tão perto aí do Ministério. O Ministério está ouvindo, não precisa de atravessador, não, mas a gente vai atrás também para poder, acompanhar. Ajuda a gente aí e faça isso para a gente, era muito importante. Com certeza, a gente vai buscar. Tá bom, ficamos no aguardo. Tá ok. Jim, pode falar aí. Ia falar alguma coisa? Não, era isso que a gente vai encaminhar. Tá ok, então, vamos aguardar e boa semana a todos. Um abraço. Boa chegada da água. Bom dia. Ok, obrigado. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigado. Obrigada. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço. Bom dia a todos.